Fala pessoal, tudo beleza? Galera, imagino que muitos de vocês já saibam, mas quem não souber vai ficar sabendo agora. No nosso curso preparatório para ingresso no 6º ano dos Colégios Militares do Brasil, Colégios Militares do Exército aí, né? Nós estamos ofertando agora também, além das disciplinas de matemática e língua portuguesa, videoaulas aí voltadas para disciplinas de ciências, história e geografia, com o intuito aí de preparar também aqueles alunos que vão prestar o concurso aí para ingresso no 6º ano do Colégio da Polícia Militar do Paraná, o CPMPR, beleza? E galera, não são só videoaulas não, tá? A gente tem também todo o material didático em PDF, com diversos exercícios em cada um dos PDFs para os alunos poderem treinar bastante, beleza? E também nós vamos estar disponibilizando logo mais aí na sequência todas as provas resolvidas do CPMPR desde o ano de 2010. Então vejam, né? É muito conteúdo para o aluno poder ver, rever, revisar várias vezes e poder arrebentar na prova, beleza? E hoje estou trazendo aqui para vocês então uma das nossas videoaulas de ciências. Fiquem agora então com o professor Alisson. Olá turma, tudo bem com vocês? Sou o professor Alisson, sou professor de ciências de vocês, estamos aqui para mais uma aula e ainda falando sobre astronomia, essa parte da ciência que nós tanto gostamos. Falando em astronomia, nós temos que ter uma ideia de onde que nós estamos no universo, qual que é o nosso endereço no universo. Pois bem, na aula passada a gente estava vendo que existem as galáxias e a nossa galáxia é uma ao meio de tantas outras. E qual que é o nome da nossa galáxia mesmo? Isso aí, Via Láctea. Nós somos uma das galáxias no meio ao universo, só que pensando no tamanho da nossa galáxia, e como a gente havia comentado antes, que tem aí um entorno de 200 a 400 bilhões de estrelas, o Sol seria uma estrela ao meio disso tudo. Então, onde será que nós estaríamos na galáxia? O Sol, o Sistema Solar, é uma estrela meio a tantas outras que nós temos na nossa galáxia. Como vocês podem imaginar aí, uma representação nossa seria apenas um pontinho na imensidão dessa galáxia, na imensidão do nosso universo. Uma curiosidade para vocês, nós eventualmente conseguimos observar um pedacinho da nossa galáxia. Como vocês podem observar aí, nós estamos morando na borda da nossa galáxia, o que os cientistas chamam de braços da galáxia. Nós estamos em um desses braços da galáxia de uma forma que nós conseguimos eventualmente ver, num céu sem poluição luminosa, um pedacinho desse outro braço. Muitas vezes é uma mancha branca no céu. Ok? Apenas uma curiosidade para vocês. Que mais? Então, falando sobre o Sol, o nosso sistema solar, onde que nós estamos mesmo? Na nossa galáxia, ali na bordinha da nossa galáxia. Podemos falar que estaríamos aí na periferia da nossa galáxia, região periférica, no entorno. O sistema solar, 99% do sistema solar é composto pelo Sol. Então o Sol ele é muito maior do que qualquer planeta do sistema solar. As estrelas são muito maiores do que os planetas em si. E muitas vezes a gente vê nos livros didáticos que os planetas têm o mesmo tamanho. E aqui, só para vocês terem uma ideia, que não, tem planetas que são muito maiores do que a Terra. Então aí nessa imagem tem esses 8 planetas do sistema solar. E quais são eles? Vamos lá, junto comigo. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aí vocês podem pensar, nossa professor, mas cadê Plutão? Gente, Plutão ele foi desconsiderado, ele foi rebaixado de planeta para planetóide ou planeta anão. Isso em 2006, porque ele não atende todos os requisitos que os astrônomos têm ali para os planetas. Os astrônomos, os que estudam astronomia, eles são muito exigentes às vezes. Então ele não atende todos esses requisitos. Por exemplo, um dos requisitos, a gente fala que ele não tem uma órbita limpa. A órbita, que é por onde ele passa, esse caminho que ele faz em torno do Sol, ainda é muito suja, tem muitos detritos, muitos asteroides. Esse foi um dos motivos que fizeram com que Plutão fosse rebaixado a planetóide ou planeta anão. Por isso que nós não temos o Plutão aqui nessa imagem. Somente esses 8. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aqui uma outra coisa, uma outra curiosidade que a gente poderia pensar. Galera, desses 8 planetas aí, se caísse na prova de vocês, qual que é o planeta mais quente do sistema solar? Eu tenho certeza que boa parte das pessoas, se a gente for utilizar a lógica, a gente vai colocar que é o planeta que está mais perto do Sol. Nesse caso, qual que é o planeta que está mais perto do Sol? A gente tem aí Mercúrio.
Só que na prática não é isso que acontece. Mercúrio ele está mais perto do Sol, só que ele não é o planeta mais quente. Ué, professor, como assim? Qual será que seria o planeta mais quente então? Seria o planeta Vênus. Agora não faz mais sentido. Como que Vênus ele é mais quente, sendo que Mercúrio está mais perto do Sol? Existe um evento, né? Existe um fator determinante nisso que nós temos aqui no planeta Terra, que a gente vai estudar lá nos próximos módulos, que seria o efeito estufa. Então, o efeito estufa que nós tanto ouvimos falar, que a gente vai estudar futuramente, ele é a causa, faz com que Vênus seja o planeta mais quente. Esse efeito estufa faz com que essa temperatura, esses raios solares que chegam até Vênus, fique aprisionado ali, fazendo essa temperatura ser tão elevada, ok? Essa curiosidade, ela é muito importante e isso pode cair na prova. Tudo bem até aí? A gente vai estar estudando algumas coisinhas a mais. Nosso sistema solar, então, ele é composto por quantos planetas? 8. Tem que saber o número de planetas e quais são eles? Pior que tem. Então, são 8 planetas. Os 4 planetas do sistema solar, Mercúrio, Vênus e Marte, são planetas rochosos, enquanto os outros 4 são planetas gasosos. Essa informação também é importante. Uma outra coisa que nós temos aqui, que os planetas eles se movimentam. É claro que a gente vai focar no planeta Terra, que é o que importa para nós, mas essa imagem aí para vocês teria uma noção dos movimentos dos outros planetas. Então ali nós temos Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte. Aí é para vocês terem uma ideia da velocidade de rotação desses planetas, a gente vai falar desse movimento também, e quanto tempo que leva para isso acontecer. Vamos focar ali na Terra. Duas informações que são importantes para nós. Quanto tempo que leva para a Terra ela dar uma volta em torno do próprio eixo? O nome desse movimento, a gente vai ver logo mais, que é a rotação. Ou seja, aproximadamente 24 horas para ela dar a volta em torno de si mesma, que para nós é um tempo que leva um dia. Se vocês repararem aí na imagem, está mostrando que seriam 23 horas e 56 minutos. Nós falamos que é aproximadamente 24 horas. Uma outra informação que eu quero que vocês gravem na mente de vocês, reparem, tem planetas que estão girando em pé, dessa forma, tem planetas que estão girando praticamente deitado, que é o caso de Urano, tá? Esse eixo de inclinação dele está ali, de 98 graus quase, mas agora vejam a Terra. A Terra está girando de pezinho assim, perto do Sol? Negativo. Ele está num eixo inclinado. Qual que é esse eixo de inclinação da Terra? Então ela não está girando assim, ela está girando levemente inclinada, um ângulo de mais ou menos 23 graus e meio. Saibam apenas que a Terra ela está girando um pouquinho inclinada e isso traz algumas implicações muito importantes para nós, que a gente vai estar discutindo logo mais. Quais são os movimentos do planeta Terra, então? Para vocês terem ideia, a Terra executa mais de 10 movimentos no espaço. Só que o que importa para nós são os movimentos principais, que são esses que estão em tela. Rotação e translação, tenho certeza que vocês já ouviram falar. Muito bem, então a rotação leva aproximadamente 24 horas, que seria um dia. Ok? Enquanto a translação, aproximadamente 365 dias, o que equivale a praticamente um ano. Então, rotação é a Terra girando em torno do próprio eixo, como consequência temos o dia e a noite, e existe aí nessa imagem que está à esquerda, que seria a translação, tá? Desculpa, a imagem que está centralizada. Da esquerda ali nós temos a rotação e bem ali no meio, né, dessas três imagens nós temos a translação. É a Terra girando em torno do Sol, que equivale a um ano. Uma curiosidade, ele leva aproximadamente 365 dias, no caso, em torno de 365 dias e 6 horas. A cada 4 anos, essas 6 horas, se a gente somar, dá um dia a mais, que seria o ano bissexto, ok? Eu coloquei aí para vocês para lembrarem da importância desse eixo de inclinação da Terra. Se vocês repararem ali, olha esse eixo de inclinação, a Terra está levemente inclinada. Aqueles ali 23 graus e meio, mais ou menos, que a gente havia comentado. Olha como que chega a luz até a Terra por conta dessa inclinação. Isso traz algumas coisinhas, alguns efeitos bem interessantes para nós, que seriam as estações do ano. Então, por conta da translação e essa inclinação da Terra, nós temos as estações do ano.
Galera, aqui então nós temos essas 4 estações do ano que acontece mais ou menos a cada 3 meses. E vamos lá, vamos começar pela ordem do início ali que temos na imagem, vamos começar pelo inverno. Então mais ou menos, por que eu coloco mais ou menos? Tem ano que esse dia pode mudar, mas normalmente é perto do dia 20 de junho, nós temos o que chamamos de solstício de inverno, o primeiro dia de inverno. Aí para nós está no dia 21 de junho, que é o que ocorreu, né, nesse ano de 2022. Galera, solstício de inverno, tá? Algumas curiosidades. Esse primeiro dia de inverno é o dia mais longo que a gente fala que tem no ano. Como assim? O dia tem mais do que 24 horas? Não. Mas esse movimento que a gente vê que o Sol faz, aparentemente, durante o dia, quando ele nasce no ponto leste, mais ou menos, e ele se põe lá no ponto oeste, a gente sabe que ele fica por um tempo um pouquinho mais curto ali nesse momento, tá? Então, nesse caso, eu quis dizer que é o dia mais curto que não é que tem menos de 24 horas, é que esse Sol fica por menos tempo ali no céu. Seguindo, depois do inverno, qual que é a estação do ano? Muito bem, primavera. Esse ano, mais ou menos ali 22 de setembro, nós temos o que chamamos de equinócio. A palavra equi quer dizer igual. E quer dizer que a Terra vai estar de um jeito perante ao Sol que recebe a mesma quantidade de luz, diferente do que a gente observa aí no inverno. Olha ali no inverno. No hemisfério norte, ali está recebendo mais luz. Então, lá no hemisfério norte, para quem está lá no Canadá em 21 de junho, lá eles estão no verão, recebem uma maior quantidade de luz. Só que para nós que estamos no hemisfério sul, para nós é inverno. Ok? Então a Terra recebe uma quantidade diferente de luz. Para quem está lá no hemisfério norte, vai ser verão, recebe uma maior quantidade de luz. E para nós, que estamos aqui no hemisfério sul, recebemos uma quantidade menor de luz, para nós seria inverno. No equinócio de primavera, seria igual, tá? Então, mesma quantidade de luz para nós e para quem está no hemisfério norte. Só que enquanto para nós é primavera, para quem está no hemisfério norte seria outono. E depois da primavera vem o quê? Mais ou menos dia 21 de dezembro temos o primeiro dia de verão, o solstício de verão. Como nós observamos em alguns filmes, lá no Natal, para nós está calor, nós estamos no verão, mas para quem está lá no hemisfério norte seria inverno. A gente vê o Papai Noel com uma roupa pesada e nevando. Então, para nós que está aqui no hemisfério sul, recebe uma maior quantidade de luz, enquanto quem está no hemisfério norte recebe uma menor quantidade de luz. Tá? Então, para ele seria inverno e para nós seria verão. Depois do verão, mais ou menos próximo ao dia 20 de março, 21 de março, nós temos mais um equinócio, o equinócio de outono. E esse primeiro dia de outono, o Sol, né, a incidência do Sol aqui na Terra é a mesma quantidade igual na primavera. Equi de igual, mesma quantidade de luz que a gente tem aí nos hemisférios. Tudo bem? Então nós temos os equinócios de outono e primavera e os solstícios de inverno e de verão. São 4 estações, temos aí na tela para vocês. O que mais? Vamos falar um pouquinho da Lua. Pois é, a Lua ela tem algumas fases. Tenho certeza que vocês já repararam que tem algumas vezes que a Lua no céu está um pedacinho apenas aparente, tem vezes que ela está cheia, às vezes que ela está um pouquinho mais apagada. Isso porque ela tem algumas fases. E são 4 fases, como vocês conseguem ver aí. Tem essa fase que a gente chama de crescente, tá? Tem essa fase que ela está cheia, tem a Lua minguante e a Lua nova. Tá? Então isso é importante para nós, até coloquei um esqueminha ali ao lado para vocês terem uma ideia de como que funciona. Então a gente tá vendo as partes que são iluminadas pelo Sol, por isso que a gente vê um pedacinho da Lua só. Ali nesse esqueminha vocês conseguem ter uma noção um pouquinho melhor. O que mais? Não se assustem com esses símbolos que tem aí, mas nós temos então a rotação da Lua. Pois é, a Lua ela também gira em torno do próprio eixo, igual a Terra. Esse movimento a gente chama de rotação lunar. A rotação lunar leva em torno de 27 dias para ela dar a volta em torno do próprio eixo. Só que olha que interessante, o movimento de translação da Lua, que é o movimento que ela faz em torno da Terra, leva mais ou menos 27 dias também. E o que isso traz de interessante para nós? É por isso que nós sempre vemos a mesma face da Lua. É por isso que a gente vê a mesma face da Lua praticamente toda vez que a gente vê ela no céu, porque o movimento de rotação e translação é praticamente o mesmo, ok? Isso aí, mais uma coisinha importante para nós. Vamos lá em alguns eventos que pode acontecer envolvendo o Sol, a Lua e a Terra, envolvendo esses 3 astros.
muita gente acaba confundindo. Então aqui nós temos o eclipse. Existe o eclipse lunar e existe o eclipse solar, e a gente tem que saber diferenciar esses dois fenômenos que ocorrem. Vamos começar pelo eclipse lunar, que é quando a gente tem a Lua, né, entrando na área de sombra da Terra. Então, nesse esquema que vocês estão vendo, nós temos o Sol, temos a Terra, e a Terra vai projetar uma sombra. Em quem? Na Lua. Então, quando a gente vê a Lua sendo opaca, né, ela se escondendo nessa sombra da Terra, nós falamos, então, que aí nós temos um eclipse lunar. Essa imagem que vocês estão vendo, então, é a Lua sendo tampada, no caso aí, pela Terra. Então é a sombra da Terra que é projetada ali na Lua. Esse é o eclipse lunar. Não confundam com o eclipse solar, que é quando a gente tem a Lua se posicionando entre a Terra e o Sol. Isso aqui é um evento um pouquinho mais raro de acontecer, tá? E é interessante que quando isso acontece não é em toda a Terra, se vocês olharem nesse esquema é um pedacinho da Terra, então para quem está naquele local de sombra que vai conseguir observar esse fenômeno. Então, quando nós temos o Sol, a Lua e a Terra, então essa sombra da Lua que é projetada na Terra, nós temos um eclipse solar. Na imagem que vocês estão vendo ali, nesse esquema, nós temos o Sol sendo tampado pela Lua. Então, para quem está naquela região, vai ter esse eclipse. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.